Vamos para mais um Papo de Pro? Esses dias eu recebi uma pergunta de vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá para seguir. E me perguntaram quais são as minhas concepções de educação. Em quais concepções eu acredito, quais são as concepções que eu prego, que eu realizo no meu dia a dia. E eu parei para pensar nisso e, assim, gente, meio... Eu não sei se eu tenho um pouco dessa concepção que eu vou falar pra vocês, mas assim, eu acho incrível todas as contribuições teóricas que a gente tem. Eu lembro na faculdade, nas aulas onde a gente teve contato com diversos educadores, com diversos estudiosos, pesquisadores da educação. Eu acho que essas pessoas são pessoas incríveis que nos ajudam a entender e a buscar cada vez mais entender a educação, principalmente a educação infantil. E eu lembro que já na faculdade, a minha faculdade, eu fiz faculdade há um pouco mais de 12, 13 anos atrás, e eu lembro que já estava em alta a questão do construtivismo, do socioconstrutivismo, as teorias de Piaget, Vygotsky, Montessori, né? Então, assim, a gente já tinha um pouco dessa visão inovadora, participativa, mas a gente ainda carregava muito do tradicionalismo. E 13, sei lá, anos se passaram e a gente continua nesse mesmo barco. Eu nunca parei de estudar, eu sempre estou estudando, me atualizando, seja em pós-graduações, seja em estudos pessoais mesmo, que eu sempre mostro para vocês também. Mas uma coisa que eu cheguei à conclusão é que não adianta a gente ter concepções, assim, teóricas, de inspiração e tal. Isso é bacana, mas eu acho que isso é um processo que já fica internalizado dentro da gente a partir do momento que a gente se considera um educador. Eu acho que a gente já tem essas concepções até pela nossa personalidade, né? Pela nossa intenção, pela nossa força de vontade. Eu fui uma criança educada na cartilha, eu fui uma criança que aprendeu beabá e cópia. Eu carreguei isso comigo, mas eu me tornei uma adulta pensante, eu me tornei uma pesquisadora da educação que entende os processos. Então eu estou aberta a conhecer novas concepções de trabalho, novas filosofias para a minha prática. Então, assim, eu sou muito grata a esses educadores que realizam essas pesquisas, que descobrem e que comprovam essas teorias inovadoras de educação. Porém, o que eu percebo, se a gente for parar para analisar a nossa história da educação, a gente sabe que a educação infantil é um processo recente da nossa história, a gente sabe de qual é o caminhar da educação infantil, a gente sabe que nós ainda somos recém-nascidos em teorias de educação, em práticas de educação, mas nós já temos concepções inovadoras de educação do século retrasado quase, e nós continuamos perpetuando uma educação tradicionalista, uma visão tradicionalista de criança, de infância, de escola. Então eu vejo que o que adianta a gente ter grandes nomes se a gente não propaga aquilo que eles tanto comprovaram pra gente. Então, assim, as minhas concepções de educação, eu acho que vão além do que a teoria fala. A teoria, ela é muito linda, como eu disse, a teoria ela é muito necessária e a teoria, ela precisa fazer parte da nossa educação pessoal enquanto formadores, enquanto educadores. Mas as minhas concepções, elas vão além desses conceitos teóricos. Se eu sou socioconstrutivista, se eu sou interacionista, se eu sou tradicional, acho que isso vai além. Como eu disse, isso vai daquilo que eu acredito enquanto educadora. Então, eu acredito na criança, eu confio na criança, eu dou voz à criança e eu escuto a criança. Então, tudo aquilo que eu for fazer no meu trabalho vai ser direcionado a esse foco. Então, eu não vou fazer nada que vá contra ao que eu acredito enquanto educadora. E as teorias que me ajudam nesse processo são essas teorias socioconstrutivistas, interacionistas. Agora, a pedagogia participativa, que eu tenho tido cada vez mais contato, e eu acho que é um grande norte para a gente trabalhar com as crianças. Então, eu acredito nessas teorias, porém eu acredito muito mais na prática. Porque o que acontece? Eu estudo muito, como eu disse, eu sou adepta
ao construtivismo, socioconstrutivismo, interacionismo e pedagogia participativa. Porém, a minha realidade de trabalho, muitas vezes não me permite ser aquilo que a teoria me diz para ser. Então, eu preciso adaptar. Então, por exemplo, eu acabei de ler um livro maravilhoso, que eu não sei se eu já vou ter indicado para vocês lá no Instagram, portanto, fiquem ligadinhos e ligadinhas lá. Eu acabei de ler um livro que traz, assim, uma marca muito importante para a pedagogia, para a história da educação, para as crianças. E, assim, a cada página que eu ia lendo, eu falava, é isso, é isso, é isso, é isso. Porém, a minha realidade, ela não condiz com praticamente mais da metade do que o livro traz de teoria e traz de concepção. Então, fica muito complicado eu aplicar tudo aquilo que o livro me diz, que é bom, que é o certo, na minha realidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desistir disso? Não, eu não desisto. É o que eu sempre brinco, né? Eu continuo dando o meu melhor, porém, eu vou até o meu limite. Porque eu sei que se eu for além, não vai ser bom nem pra mim e nem para as minhas crianças. Então, eu continuo reclamando da minha realidade educacional, eu continuo achando que é um absurdo as condições de trabalho que eu tenho, que os meus colegas de prefeitura têm, que as crianças principalmente têm. Eu acho um absurdo. Eu fico assim realmente indignada de ver na televisão investimento na educação, a secretaria investe, a prefeitura investe, vamos investir, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo, quando na realidade, no nosso chão da sala de aula, a gente sabe que falta tudo, até sabão para as crianças lavarem a mão. Então, eu sou uma pessoa que acredita na prática, no chão. Por isso que vocês sabem do meu sonho em ser formadora. Eu acho que eu vou ser uma formadora rebelde. Eu acho que eu já sou uma formadora rebelde, porque eu não acredito que a gente tenha que ficar aqui falando da teoria, 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 aspas, 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 citação, citação, citação. Eu acho que a gente precisa falar da realidade. Então a gente fala que isso é importante, essa parte da teoria, ela é o que a gente acredita, ela é o que a gente deve seguir, porém vamos para a nossa sala de aula, vamos conhecer a nossa realidade, ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode adaptar, e o que a gente vai ter que falar, não dá. Então, eu já fui uma professora que me cobrei demais, então eu achava que eu tinha que dar conta de tudo e mais um pouco para garantir essa qualidade, e eu acabei passando mal, ficando doente, as minhas crianças não tiveram aulas, momentos de qualidade, e eu percebi que não fazia muito sentido, então eu decidi ir com calma. Então, essa história toda é para responder que as concepções são muito válidas, eu acredito nessas concepções, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, afinal são esses estudos que mostram pra gente que, por exemplo, atividade em folhinha de cópia não é significativo para criança, sondagem não é significativa para uma criança de educação infantil, que atividades prontas e 4 horas sentada numa cadeira não é significativo para educação infantil. São esses estudos que fazem a gente ter essa certeza. Mas é a nossa prática. Mais do que concepção, carregue prática, carregue realidade. E o mais importante de tudo, carregue amor, carregue esperança naquilo que você vai exercer. Porque quando a gente junta a concepção com o que a gente realmente consegue fazer e o que a gente consegue se superar fazendo com o nosso amor pelo que a gente faz, você pode não se sentir 100% realizado, você pode se sentir ainda um pouco frustrado, mas você sabe que você deu o seu melhor e que você fez o seu melhor. Tá bom, gente? Digam aqui pra mim, quais concepções vocês acreditam? Vocês acreditam em alguma teoria? Vocês acreditam mais na prática? Qual é a de vocês? Deixem aqui pra mim, tá bom? Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!